Senhor presidente, para mim, estou satisfeito. Agradeço. Agradeço, Vossa Excelência, e passo a palavra ao subrelator, deputado do Rio de Janeiro, o Adamos. O Adidamus, presidente. Estou ajudando Vossa Excelência. Interessante, deputado, que o nosso... Meu nome a cada dia muda de pronúncia, presidente. Eu sou um nome móvel. Camaleão. Um nome camaleão. Mas o doutor Ângelo deixa muito claro, e aí tem tudo a ver com a subrelatoria de Vossa Excelência, que há uma zona cinzenta no Instituto de Delação Premiada, o qual tem a minha admiração. Mas nós vamos ter que olhar aonde é que está essa área, essa região realmente obscura. E eu tenho certeza que, nas mãos de Vossa Excelência, trará a esse plenário coisas boas nesse sentido. Muito obrigado. Concedo a palavra a Vossa Excelência. E exatamente sobre esses aspectos que eu gostaria de me dirigir ao depoente, senhor presidente. O depoente aqui, em relação a todo o seu relato, né, mas no que diz respeito à delação premiada ou à colaboração premiada, o depoente faz observações muito importantes e que ratificam um entendimento que eu tenho acerca da necessidade de uma melhor regulamentação desse instituto. Então, é em relação a essas questões que eu quero me dirigir ao depoente, que deixou claro aqui, né, e com toda a razão, de que há uma zona cinzenta. Há regras que vão sendo construídas no calor dos acontecimentos, né? Embora tenhamos uma Constituição, embora tenhamos um Código de Processo Penal, embora tenhamos um Código Penal, e embora tenhamos a própria lei de organização criminosa que prevê a hipótese, né, de colaboração premiada, mas o que nós estamos assistindo aqui são procedimentos que vão sendo adotados no calor da hora. Então, nesse sentido, a primeira indagação que eu faço ao depoente é: o Ministério Público, doutor Ângelo, tem um protocolo, né, uma espécie de manual, né, de orientação para os procedimentos de colaboração premiada? Não, não há protocolo, não há qualquer ato normativo, pelo menos à época em que eu estava exercendo minhas atividades. Eu ouvi dizer, isso aí, que no apagar das luzes da gestão do Dr. Rodrigo Janot, houve um código de conduta, vamos dizer assim, mas eu nem tive acesso a esse código, tá? Isso foi agora em setembro ou agosto de 2017. Mas até então nunca houve qualquer manual de procedimento de boa prática em relação à colaboração. Isso fica a critério exclusivo do membro que está atuando no caso. Então, aí sempre você atua numa zona cinzenta, no limite da lei. E por isso a importância de deixarmos claro alguns parâmetros do que, como sobretudo, deputado, a negociação. Uma coisa você vê ali a imagem, né, que você vê o Joésio prestando depoimentos, o doutor Francisco prestando depoimento ali, né, e o procurador perguntando. Isso aí é mero tomado de depoimento. A negociação é antes, não é gravada, e ali é que o ambiente pode melhorar em termos de controle, né? Você não ir parâmetro normativo. Eu não tenho como avaliar como foram as delações feitas por vários colegas. Acredito que todas elas, até então, perfeitamente rígidas e perfeitamente dentro da legalidade. Só que você não tem como foi feita. Foi mais arrojada, foi mais calma, foi mais passiva. Isso ainda é um âmbito de discrecionalidade muito grande dentro do Ministério Público. Uhum. Talvez não fosse... Minha presidente, já estou pensando aqui no possível requerimento à Procuradoria-Geral da República, caso de fato haja esse código de conduta que nos seja fornecido, né, mediante
mediante requerimento, né? É importante nós termos conhecimento. Talvez não fosse o caso, doutor Ângelo, já que o senhor, né, antes de ser vítima, né, de uma delação irresponsável, enfim, se debruçou sobre o assunto doutrinariamente, que participasse, né, das tratativas de colaboração, órgãos ou representantes desses órgãos, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público indicaria alguém para participar, o Conselho Nacional de Justiça indicaria alguém para participar, a Defensoria Pública da União indicaria alguém para assistir à tomada desses depoimentos. Polícia Federal. Representantes, né? Caso, de fato, fique chancelado que cabe ao Ministério Público conduzir a negociação coletiva, representantes da Polícia Federal, o que o senhor acha? Deputado, eu preciso pensar a respeito, eu nunca me pensei nesse ponto. Eu concordo com o senhor que quando você coloca pessoas envolvidas, mais pessoas nessa negociação, Seria um papel apenas de assistir e depois fazer um relatório se de fato os procedimentos foram adequados. Você tem um controle, da voluntariedade, que hoje talvez seja a principal divergência no âmbito de uma colaboração, é o requisito da voluntariedade, né? E você vai ter uma possibilidade de ter um controle maior. Mas, a partir do momento que você amplia o número de participantes de uma negociação de colaboração, você também potencializa o risco de vazamentos. Então, você tem que trazer elementos que possam conjugar transformar o risco mínimo de vazamento, mas com o controle dessa negociação. O senhor sabe informar se há cursos, se o Ministério Público oferece cursos ou seus membros já tiveram cursos à distância, por exemplo, na Itália, no FBI, no Departamento de Justiça americano, cursos de delação premiada, de obtenção de delação, etc.? O deputado não tem conhecimento se houve qualquer curso. Acredito que não. Eu não me recordo. Me parece que no site do Ministério Público Federal consta um curso ministrado na Itália sobre delação. Mas sobre organização criminosa. Acho que sobre organização criminosa. Mas provavelmente... Não, provavelmente deve ter conversado sobre delação premiada, mas aspectos gerais, né? Entendi. Sim. O senhor sabe... E esse curso, me permita, esse curso, ele é feito, ele era feito pela NPR, ou seja, pela associação, não é algo institucional. O membro paga normalmente, ou seja, o valor da passagem, o que a associação paga, salvo engano, é o curso, né? Mas a despesa de passagem, hospedagem, tudo é o membro que tem que bancar. Institucionalmente, eu não me recordo, no momento, pode ser que tenha, mas eu não me recordo de termos algum curso específico de colaboração premiada. Entendi. O senhor fez referência à possibilidade, o senhor não afirmou peremptoriamente que exista, mas a possibilidade de existir, o senhor ouviu dizer, de um código de conduta. Sim. O senhor sabe se o procurador Carlos Fernando participou da elaboração desse código? Não sei, doutor Valdir. Eu fiquei sabendo disso pela imprensa e, assim, de forma muito superficial, que foi ditado esse código de conduta, mas eu nem sequer tive curiosidade de ir atrás desse código, ainda porque estou afastado das minhas atribuições, então claro. Não fui atrás. Então, reitero aqui, presidente, que vamos formular um requerimento no sentido da obtenção desse suposto código de conduta. Pois não. Uma informação, se me permite, senhor presidente? Sim, por favor. Até onde eu tenho conhecimento.
Até onde eu tenho conhecimento, deputado, foi criado na 5ª Câmara do Ministério Público. Já havia um grupo de trabalho permanente para elaborar um manual de boas práticas. E agora, depois de todo esse episódio da JBS, esse grupo está atuando para fazer esta redação de um manual de boas práticas de negociações. Mas não tenho notícia ainda de que, efetivamente, esse trabalho já tenha sido concluído. Eu fico arrepiado aqui, imaginando o que sejam boas práticas, a partir da visão do Ministério Público. Com todo respeito, doutor Ângelo. Doutor Ângelo, na sua... E sempre tendo como norte, né, a sua afirmação de que, em relação às colaborações premiadas, nós temos aqui uma zona cinzenta, é algo que se constrói na prática, né? Eu destaquei aqui uma afirmação sua, na sua entrevista à Folha de São Paulo, em que o senhor diz o seguinte: o que se espera, então, estou abrindo aspas, o que se espera é que continue apurando, mas com responsabilidade e profissionalismo, evitando vazamentos seletivos, evitando assassinato de reputações. Hoje, prende-se para investigar. O ônus da prova é do investigado. Eu que tenho que demonstrar que sou inocente. Nós poderíamos, a partir dessa sua afirmação, dizer que há uma espécie de modus operandi nesse sentido nos procedimentos de delação premiada. Deputado, eu tento não generalizar, mas eu posso afiançar ao senhor o seguinte: vivemos tempos estranhos. Hoje, a prisão, quando eu estava no banco da faculdade, aqui tem um professor de processo penal da USP, para me corrigir se eu te falar mentira, nós aprendemos que a prisão é a última ratio, ou seja, ela só é necessária quando nenhuma outra medida cautelar pessoal seja cabível. Porque prisão, seja ela preventiva, seja ela temporária, é restrição do segundo bem mais importante do ser humano, que é a liberdade, que o primeiro é a vida. Hoje nós temos isso é fato público notório, uma proliferação de prisões preventivas. Com objetivo de obtenção de delação. A proliferação de prisões preventivas, eu fui testemunha disso quando fui custodiado no 19º Batalhão. Eu verificava pessoas presas preventivamente por fatos ocorridos em 2007, ou seja, há 10 anos. E eu me perguntava, como era mesmo do Ministério Público, todo mundo... Não, doutor, vê essa situação para mim, né? Eu dava uma consultoria, entre aspas, para essas pessoas que, infelizmente, não têm condições de pagar um bom advogado, né? E que estão lá por uma questão meramente de deficiência do seu patrocínio da causa. Então, essas prisões preventivas de forma exacerbada, proliferada, virou a regra. Infelizmente, quando você tem a prisão, é difícil você aferir a voluntariedade. Eu falo isso de peito aberto. Se eu tivesse alguma coisa para delatar, uma única coisa para delatar, eu não passaria 76 dias preso. Eu não desejo isso a ninguém. Então, assim, é difícil demais uma prisão. Ela só é mais tênue, vamos dizer assim, que eu estava conversando com o senador antes de começar a sessão, do que a violação à sua dignidade. Isso dói mais do que o cárcere. Mas, mesmo assim, é difícil. Então, você dizer que uma pessoa presa, né, de forma ad eterno, porque hoje no Brasil nós não temos... Não há prazo. Um prazo. Eu te dei um exemplo de um fato, de uma pessoa que está presa por um fato ocorrido. Em 2007, ela está presa há 1 ano e meio e sequer há pronúncia, porque ele
ele é partícipe de um homicídio, partícipe, não é nem autor, cujo autor está solto. É uma coisa esquizofrênica. E ele está preso há 1 ano e meio. Então, assim, e sem qualquer perspectiva de sair. Então, é difícil você aferir a voluntariedade de uma pessoa presa, sobretudo quando a prisão ela se protrai no tempo. Eu vou revelar um fato aqui que chegou ao meu conhecimento já quando eu estava em liberdade, por uma das poucas pessoas que eu não quero declarar nome para evitar qualquer constrangimento, mas uma das poucas pessoas que estiveram ao meu lado o tempo todo, desde o início, que me conhecia, porque, infelizmente, quando acontece uma situação dessa, você vira um leproso. As pessoas fingem que não te conhecem, as pessoas frequentavam a sua casa, fingem que não te conhecem, ficam perplexos. As pessoas que você tinha como irmão desaparecem. Essas pessoas certamente sabem do que eu estou falando. Então, uma pessoa que foi diferente, que desde o início falou assim, eu conheço ele, tem duvido que ele tenha envolvido com alguma coisa dessa de corrupção. Ela falou que chegou ao conhecimento dela, de forma clara, que a equipe do doutor Rodrigo Janot estava pedindo uma prisão temporária minha. Então, a prisão temporária é uma prisão que tem um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. E que apresentou, isso foi a versão, não sei se esse fato aconteceu ou se não aconteceu, mas foi o que me foi falado, que apresentou o pedido e mandou voltar. Não, para o Ângelo tem que ser preventiva. A prisão... Quem deu essa resposta? O procurador-geral. A prisão preventiva, como eu falei, não tem prazo. Ela tem os requisitos lá do artigo 312 do CPP. O que foi feito? Qual foi o dado considerado? Garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal. Garantia da ordem pública, qual o fato concreto? 0. Eu sou primário, bons antecedentes, uma reputação ilibada, inclusive em assentamento funcional, anotação. Não tinha fato concreto nenhum para dizer que eu tinha reiteração delituosa, ou risco de reiteração delituosa. Então, garantia da ordem pública, se perde. Garantia da instrução processual. Na investigação, não havia nem sequer denúncia ainda, entendeu? Houve apreensão dos bens, eles apreenderam os bens, me afastaram da função. Lógico, eu estava preso, mas não me afastaram, eu estava preso, então eu estava a forciore afastado das funções. Como eu ia prejudicar a investigação? Né? Ou então me desse um afastamento, olha, como eu estou hoje afastado, proibisse de falar com certas pessoas, como eu estou proibido de falar com o doutor William, né? O material foi todo apreendido, eu forneci todas as minhas senhas, e vou te falar, se eu não desse a senha do meu celular, eles não abrem. E aí, eu estou colaborando com pedir para ser ouvido o quanto antes. O que mais que eles esperavam de mim? Ou não sei que eles querem que eu confessasse uma coisa que eu não fiz, que eu jamais faria isso. Então, assim, eu não tinha, na minha visão, com todo respeito ao ministro relator, Edson Fachin, que deu minha prisão, até uma época eu perguntei para o doutor Gustavo, eu estou, evidentemente, estou emocionalmente envolvido, mas, pelo amor de Deus, tem algum cabimento a minha prisão? Porque se tiver alguma coisa assim, dúbia, você me escolhe, porque eu não consigo enxergar como operador de direito que eu estou preso. E não. Quando, na verdade, o pessoal que foi preso com dinheiro e tal, estava solto já. Estava solto. E a Procuradoria lá teve o descarato de chegar na sessão da segunda turma e dizer o seguinte, quando o meu advogado pede que, no mínimo, que seja aplicada a isonomia, já que essas pessoas foram filmadas com dinheiro, estavam soltas, que, no mínimo, se aplicasse o mesmo entendimento em relação a mim. Foi quando a subprocuradora-geral, que estava oficiando na turma, disse, não,
A isonomia está mantida, porque o Ministério Público quer, de todo jeito, que os outros também estavam presos. Eles não estão presos não por nossa vontade. Ou seja, então eu vou continuar. Desculpa, mas isso aí eu não consigo entender como uma manifestação do Ministério Público pode chegar a esse ponto. Então, assim, é difícil você tratar de voluntariedade quando você tem uma pessoa presa, sobretudo por muito tempo. Então, inclusive... só um outro que mexeu a atenção. Vamos lá, o tratamento, que eu sempre falei do tratamento heterodoxo. Né? Além disso tudo que eu falei, né? Houve uma delação citando que eu teria recebido 50 mil reais. Aí vai lá, prova de corroboração, não tem, a delação. A ação controlada, em que foi a pseudo-ação controlada, que nós vamos falar depois, não houve sequer conversa de 50 mil reais lá, de qualquer coisa, enfim. Pois bem, fui preso preventivamente. Alto grampo, vem à tona o modus operandi do ex-colega Marcelo Miller, né? Uma conversa de 4 horas. É citado Marcelo Miller, é citado Eduardo Pelela, é citado Anselmo, é citado Janot, e eu tenho uma única citação do meu nome. E eu sou procurador infiltrado? Eu sou procurador infiltrado? 4 horas de conversa, eu não tenho uma única citação do meu nome. E eu sou procurador infiltrado? Ora, se alguém estaria infiltrado, com certeza não era eu. Aí, deputado, pede-se a prisão de Marcelo Miller. Preventiva? Não. Temporária. Né? 5 dias. Ouve-se o Marcelo Miller. Pede-se a prisão dele, uma coisa incoerente. Pede para ouvir, em data limite, salvo 8 de setembro, e logo depois pede a prisão dele. Antes de dar oitiva, ou já no concomitante oitiva, não me recordo desses detalhes, mas pede a prisão dele, temporária. Juiz, ministro Edson Fachin, nega. Houve recurso? Não. Não houve recurso. Engraçado, pede-se o afastamento do senador Aécio Neves. Ministro Marco Aurélio, salvo engano, dá a liminar devolvendo ele para o cargo. Houve recurso. E aí essa primeira turma vai lá e decide, se qualquer juízo o valor da decisão da primeira turma, evidentemente, mas decide afastá-lo. Por que isso? Porque comigo essa diferença em relação a prisão de Marcelo Miller, a vontade de prender Marcelo Miller é tão legítima quanto uma nota de R$3. Inclusive, doutor Ângelo, por conta de me aferrar, de efetivamente prestigiar o caráter de voluntariedade da delação premiada, eu tenho um projeto de lei, está na Comissão de Constituição e Justiça, que prevê que réu preso não delata. Tá? Exatamente por isso. Porque nós poderemos aqui, doutor Ângelo, acerca desse modus operandi, a começar pelo senhor, a desfiar aqui casos e mais casos de pessoas presas preventivamente nessas operações, com o objetivo tão somente de delatar. E eu quero continuar aprofundando essa questão. Nós recebemos relatos de advogados e até de pessoas que delataram, doutor Ângelo, nessa perspectiva de suprimir o caráter de voluntariedade, né, é uma combinação de prisão preventiva com esse seu relato não vale, eu quero saber de fulano. Olha, sua mulher, olha, sua filha, olha, seu marido vai entrar na dança, se você não falar. O senhor tem conhecimento, eu não quero que o senhor me relate caso concreto, mas o senhor tem conhecimento da ocorrência desses procedimentos como modus operandi de determinadas tomadas de depoimentos para a colaboração premiada? Deputado, sem citar casos concretos, até porque eu não tenho, a coisa é eu citar e não tem como comprovar, né? Existia, e aí a gente tem que fazer a gente tem que ter muito cuidado nessa interpretação. Quando você tem conhecimento que aquele
candidato a colaborador. Que colaborador? Ele sabe de uma informação, mas ele está omitindo essa informação. Você tem que ser persuasivo para que ele falar. Porque, olha, não adianta você só contar o que você quer contar e não contar o que realmente interessa. Isso, de fato, acontece. Alguns candidatos só contam a parte que lhe interessa. E outras partes que a gente sabe, por outros indícios, por outros elementos de informação, mas a gente sabe que ele tem uma anuência sobre aquele episódio, ele permanece silente. E aí, você não pode deixar isso acontecer, porque senão vai acabar acontecendo o que hoje eu abomino, que é o Instituto Recall. Eu contei alguma coisa, parou, sobre A, B e C. Aí, beleza, está a investigação A, B e C. Aí surge o D, que era contemporâneo aos fatos, e a gente sabia que essa pessoa sabia do D e não contou. Falou, olha, vem cá, e D? Ah, é verdade, o D tem isso, isso, isso. Chama de recall. Chama toda hora para chamar. Ora, meu amigo, se você não sabia do D e não falou do D, nós vamos revogar a sua colaboração, porque você omitiu informações importantes, né? Diferente isso é uma coisa. Outra coisa é eu chegar para o candidato e falar, olha, eu quero saber sobre A. De A eu não sei. De A eu só sei de B, de C e de D. Não, mas eu quero saber de A. A eu não sei. Não, se você não sabe de A, não me interessa fazer colaboração premiada. Me parece que isso há um certo padrão nesse comportamento. Eu não digo que há um certo padrão, mas existem notícias... isso eu não tenho como comprovar, nem assim, que já chegou ao meu conhecimento que isso ocorreu em algumas situações. Mas, repito, para deixar isso bem claro, sim. Eu não tenho qualquer conhecimento. Isso aí foi o que eu ouvi dizer. Não estou lhe perguntando de fatos concretos, não. Só peço sua indulgência, senhor presidente. Eu já estou encerrando, mas gostaria de fazer mais 2 ou 3 perguntas ao depoente. Doutor Ângelo, ainda nesse aspecto da colaboração premiada, embora nós tenhamos uma ampla zona cinzenta, mas a lei das organizações criminosas, aliás, mal copiada do ordenamento italiano, mas isso é outra questão. Colocar partido político como organização criminosa me parece uma aberração jurídica, mas ela prevê algumas hipóteses no sentido da atuação de quem está tomando a delação. Há hipóteses de premiar antes da condenação, antes da sentença, e há hipóteses pós-sentença, e de maneira taxativa. Me parece que um dos aspectos, modus operandi, é que quem está tomando a delação promete coisas antes da sentença ou depois da sentença, promete coisas que não estão previstas na lei. Faz promessas que, do meu ponto de vista, e não sei qual é a sua opinião, não poderiam ser feitas. O que o senhor tem a me dizer a esse respeito? Deputado, buscando a delação. A lei estabelece como benefício da colaboração premiada redução de pena, perdão judicial, imunidade processual. Algumas hipóteses antes da sentença. Sim. Outras depois. Isso. O grande debate que eu acho que o Supremo Tribunal Federal iniciou, mas talvez não tenha concluído ainda, isso vai ser revisitado, é da atuação do Poder Judiciário em relação a essas cláusulas, né? O Poder Judiciário vai ser um mero homologador dessa colaboração, ou seja, o Ministério Público tem a liberdade de, numa negociação, estabelecer os benefícios através do que foi revelado pelo candidato ao delator, ou pelo delator, e esses benefícios, eles podem ser revisitados pelo Poder Judiciário. Então, esse é um tema que, por conta dessa situação com da colaboração da JBS, ele demonstra que a legislação tem que ser aprimorada, porque isso é uma questão, agora, uma opinião pessoal, né?
por um sistema de controle, né, e que a gente vive de freios e contrapesos, né, eu acho que o Poder Judiciário ele tem que ir um pouco além do que ser meramente homologador de verificar os requisitos meramente formais, né? Há que se ter um juízo de proporcionalidade do que é oferecido como benefício e do que é concedido de informações. Então, de fato, hoje há uma necessidade de estabelecer isso. O Supremo já começou a discutir. Eu acredito que do Supremo vai ter alguma orientação, mas aqui é a Casa Legislativa. E seria interessante se esses detalhes partissem do próprio Poder Legislativo, que a seara a nossa intenção, inclusive, um dos aspectos dessa CPI é exatamente isso. Presidente, eu vou acumular as perguntas para ganhar tempo, tá? Eu sei que eu já ultrapassou bem. Não, mas tem que contar com o tempo que o depoente está levando para responder. As minhas ele está respondendo com mais tempo. Mas, rapidamente, presidente, gostaria de saber do depoente acerca de vazamentos. Há uma articulação prévia com órgãos de imprensa, que seja do seu conhecimento, para vazamentos ou posteriores ou anteriores à própria delação? Isso também, tornou-se um padrão, né, o vazamento e vazamento seletivo, né? O senhor também fez referência à existência, salvo eu tenha ouvido mal, à existência de grupos políticos no Ministério Público Federal. Eu gostaria de ter mais detalhes. Grupos políticos como? O que distinguiria um grupo político do outro? O que significa isso? O que exatamente seriam grupos políticos no Ministério Público Federal? E, na sua opinião, doutor Ângelo, encerrando a minha participação aqui nesse momento, que comparação o senhor faria entre o doutor Rodrigo Janot e a sua sucessora, assim, em termos de perfil, né? O que vai mudar? Vai mudar alguma coisa? São perfis diferentes? São modos de atuação diferentes? Na sua opinião, né? O que muda, sobretudo no que diz respeito a essas operações, Lava Jato, etc. Muito obrigado, presidente, pela tolerância. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Com a palavra, doutor Ângelo. Deputado, eu vou começar de trás para frente. Se eu esquecer alguma pergunta, o senhor me... Bom, em relação de perfis, eu acho que já está bem claro, bem nítido, né? A diferença de comportamento em relação à liturgia do cargo de Procurador-Geral da República, da doutora Raquel Doge, em relação ao doutor Rodrigo Janot. Acho que isso aí é claro e evidente para toda a sociedade brasileira como um todo. A doutora Raquel Doge, ela sempre foi uma pessoa mais discreta, né? Ela é conhecida pela sua discrição. Ela conduziu, salvo engano, a Operação Caixa de Pandora, e não se teve notícias dela se colocando como super-herói e nada. Dr. Rodrigo Janot, ele tem uma posição, ele tem uma atuação, vamos dizer assim, menos sóbria, na minha visão. Isso é uma questão pessoal de avaliação, tá? Menos sóbria. Ele, inegavelmente, que na gestão dele nós tivemos inevitáveis avanços na Procuradoria, né, de estrutura, de organização, etc. Mas, talvez por conta também da imprensa, né, que muitas vezes procuram, em razão do nosso déficit histórico de punitismo no Brasil, né, o nosso pêndulo mudou de tal forma que o combate à corrupção se tornou tão desenfreado a ponto de, algumas vezes, violar garantias e direitos fundamentais. Então, e nós elegemos algumas figuras que atuam nos autos como super-heróis, né? Nós vivemos a era do juiz super-herói, do promotor super-herói, enfim, quando, na verdade, a nossa instituição é formada por homens e mulheres, né, que são sujeitos a falhas, como todos nós. Então, essa questão da imprensa, do relacionamento com a imprensa, o doutor Rodrigo Janot, ele tinha realmente uma postura, vamos dizer assim, de mais exibicionista. Vamos botar, não sei se eu estou encaixando bem as palavras, mas eu vou te dar um exemplo categórico, que eu me lembro que na época aconteceu isso, eu fui uma das pessoas que falou para ele diretamente isso, que seria ruim.
havia um grupo de manifestantes na porta da Procuradoria da República, na época da divulgação da delação do Youssef, né? A lista do Janot, que colocou um cartaz escrito Janot, a esperança do Brasil, mais ou menos isso. E o doutor Janot, na época, ele foi lá e foi tirar foto com esse cartaz. Sinceramente, eu acho que sem qualquer tipo de querer fazer propaganda, não. Ele foi lá falar com aquelas pessoas, mas aquilo ali simbolizou do que um super-herói, uma esperança de novos tempos, de combate à corrupção, de implacável, de baluarte da moralidade, etc. Quando, na gestão dele, a gente viu essa situação de levantar sigilo de delações, sem sequer ter sido ainda oferecida a denúncia, etc. e tal, o que acontece? Para a imprensa é um prato cheio, porque a imprensa vive de notícia, vive de acontecimento, vive de polêmica, né? Aquela pessoa que foi delatada, né, eu hoje me coloco no lugar delas. Se nós conversássemos isso ano passado, talvez a minha resposta fosse diferente. Aquelas pessoas, muitas vezes, o que se falou delas não se provou. E aí o Ministério Público arquivou. Bom, tudo bem, arquivou, mas e a exposição da mídia? Né? Como vai ficar isso? Isso aí é irrestituível. Né? Então, assim, há um embate, não, porque num Estado democrático de direito nós temos que ter transparência total. Sim, nós temos que ter transparência, sim. Mas você só pode ter transparência com responsabilidade. Você não pode, num momento embrionário de uma investigação, expor aquela pessoa, sobretudo vou falar aqui no caso dos senhores que são parlamentares, que vivem da opinião pública, de dever satisfação ao seu eleitorado. Você não pode chegar numa pessoa e simplesmente taxar ela como isso ou aquilo, quando a investigação ainda está no início. O que você tem é um colaborador. Nesse ponto, a doutora Raquel Doge evoluiu muito na minha visão, porque ela traçou uma meta. Olha, eu só vou tornar público o sigilo a partir do momento que a denúncia for oferecida. Aí é ótimo, porque a denúncia você pressupõe o quê? Em tese, a materialidade e indício de autoria. Aí, realmente, a sociedade tem que saber que aquela pessoa está denunciada, ainda mais se for uma pessoa pública. Isso é importante. Agora, o que você não pode fazer é assassinato de reputações. Né? Nesse ponto, eu tenho certeza absoluta, pelo perfil da doutora Raquel Doge, que não vai acontecer. Diferente do que aconteceu, eu sou um exemplo vivo disso, na gestão do doutor Rodrigo Janot. Eu não sei se tem outra pergunta em relação da imprensa. Bom, em relação à imprensa, eu não tenho como avaliar essa relação deles, essa articulação. Não, assim, eu me lembro que teve uma entrevista que deu muita polêmica interna no Ministério Público sobre aquela questão de coletiva em off. Né? Isso foi noticiado e tal, isso houve uma... Agora, eu, de fato, não tenho conhecimento, né, se há uma articulação com os senhores da imprensa ou não, isso eu não sei. Senhor presidente, dos grupos políticos no Ministério Público Federal. Olha, bom, como falei desde o início, a PGR, como qualquer órgão público, isso não é coisa nossa. Você tem grupos políticos, mas veja, grupos políticos, não estou dizendo que são políticos partidários, né, que não estão ligados a determinado partido político. São grupos políticos, são grupos que têm pensamentos, convicções e modos de atuações semelhantes que se apegam entre si. Na PGR, nós temos um grupo do então antigo ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, que há uma liderança política na casa, ainda apesar de ele ter sido procurador-geral da República já há bastante tempo, ele ainda permanece, né, com um grupo político forte. Nós temos um grupo político ligado muito ao pessoal de São Paulo, que é o doutor Mário Bonsaga, que foi um dos candidatos eleitos na lista tríplice também. Nós temos o grupo político do doutor Rodrigo Janot, que é um pessoal muito ligado à época ao Rodrigo Janot e às gestões pretéritas. Nós temos o grupo político da Raquel Doge. Então, são vários grupos, mas não são grupos políticos partidários, não. São grupos que têm visões de Ministério Público, algumas distintas, outras convergentes, mas que se relacionam entre si.
Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui diretor da ANPR e eu falo isso com muito tranquilo, que eu transitava em todos esses grupos. Porque eu falo assim, eu não vou ficar andando só com o grupo, apesar de estar lá na assessoria do Dr. Rodrigo Janot, porque a instituição é muito maior que esses grupos. É muito maior. Nós temos nossas divergências de pensamento, de modo de operandi até, mas, na verdade, tem que pensar primeiro na instituição, que é o Ministério Público. Pois bem. Vossa Excelência, deputado Adi, colocou a respeito do Código